Bom dia, meu nome é Tereza, eu sou discente do último período do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Alfenas e hoje eu vou ministrar a aula de difusão dos gases. O sistema respiratório e circulatório, eles funcionam em conjunto para transportar o oxigênio suficiente dos pulmões para os tecidos, a fim de manter uma atividade celular normal e transportar o dióxido de carbono, CO2, que é o produto do metabolismo celular, dos tecidos para os pulmões, da onde ele será eliminado. O movimento dos gases pelo sistema respiratório ocorre predominantemente por difusão, e os sistemas respiratório e circulatório apresentam, então, várias características anatômicas e também fisiológicas singulares que vão facilitar a difusão dos gases. Por exemplo, as grandes superfícies para as trocas gasosas, como a barreira alvéolo-capilar e também a barreira entre o capilar e as membranas dos tecidos, e as curtas distâncias a serem percorridas pelos gases. Além disso, existem diferenças substanciais dos gradientes, né, de pressão parcial e gases que apresentam propriedades de difusão favoráveis. Quanto à física da difusão gasosa, para que ocorra a difusão é necessário que haja uma fonte de energia, e essa fonte de energia é proveniente do próprio movimento cinético das moléculas. Então, a respeito do efeito do gradiente de concentração, a difusão efetiva do gás vai ocorrer da área de maior concentração para a área de menor concentração. Quanto aos gases individuais de forma mais específica, a pressão ela é causada, na verdade, pelos múltiplos impactos das moléculas em movimento contra uma superfície. Então, a pressão do gás na superfície das vias respiratórias e dos alvéolos vai ser proporcional à soma de impacto de todas as moléculas daquele gás que atingem a superfície em determinado instante. Isso significa que a pressão ela é diretamente proporcional à concentração das moléculas de gás. E na fisiologia respiratória, que é o nosso caso, a gente vai lidar com mistura de gases, principalmente oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono. E a intensidade, então, da difusão de cada um desses gases vai ser diretamente proporcional à pressão causada por apenas esse gás, que é então denominada pressão parcial do gás. Os gases dissolvidos na água ou nos tecidos também exercem pressão porque as moléculas do gás dissolvido se movem de forma aleatória e, portanto, têm energia cinética. A pressão parcial, então, de um gás em solução vai ser determinada não só pela sua concentração, mas também pelo seu coeficiente de solubilidade. Então, alguns tipos de moléculas, como por exemplo o CO2, são fisicamente ou quimicamente atraídas pelas moléculas de água, enquanto que outros tipos de moléculas são repelidas. E quando as moléculas são atraídas, muitas delas podem ser dissolvidas sem gerar um excesso de pressão parcial dentro da solução. Por outro lado, no caso das moléculas que são repelidas, a pressão parcial elevada se desenvolve com menos moléculas dissolvidas. E essa relação, então, pode ser expressa pela seguinte fórmula, que é a lei de Henry. A pressão parcial vai ser igual, então, à concentração de gás dissolvido dividido pelo seu coeficiente de solubilidade. Ainda quanto à física da difusão, nós devemos pensar que a pressão parcial de cada gás na mistura dos gases respiratórios alveolares tende a forçar as moléculas do gás para a solução no sangue dos capilares alveolares, e que, por outro lado, as moléculas do mesmo gás que já estão dissolvidas no sangue se movem de forma aleatória no líquido do sangue e que algumas dessas moléculas, em movimento, elas escapam de volta aos alvéolos. Então, a intensidade em que elas escapam é diretamente proporcional à sua pressão parcial no sangue. Mas então surge a questão de que em qual direção vai ocorrer a difusão efetiva do gás. E, na verdade, a difusão efetiva ela vai ser determinada pela diferença entre as duas pressões parciais. Dessa forma, se a pressão parcial for maior na fase gasosa nos alvéolos, como é o caso do oxigênio, então mais moléculas se difundem para o sangue. Por outro lado, se a pressão parcial
do gás for maior no estado dissolvido no sangue, como é o caso do gás carbônico, a difusão efetiva vai ocorrer para a fase gasosa nos alvéolos. Uma lei importante que vale ser citada aqui e que está relacionada com a velocidade dos gases é a lei de Fick, e ela determina então, a velocidade de difusão do oxigênio dos pulmões para o sangue e do sangue para os tecidos, e também determina a velocidade de difusão do gás carbônico dos tecidos para o sangue e do sangue para os pulmões. A lei de Fick, então, ela estabelece que a difusão de um gás através do tecido é diretamente relacionada à área da superfície do tecido, com a constante de difusão do gás em questão, que é uma constante específica para cada um dos gases, e com a diferença entre as pressões parciais do gás, P1 menos P2, de cada lado do tecido, e inversamente relacionada ou inversamente proporcional com a espessura do tecido, como é demonstrado na imagem. Falando agora de forma mais específica sobre a difusão efetiva de gases através dos líquidos, nós sabemos que a diferença de pressão causa a difusão efetiva de gases através dos líquidos. E sabemos também que, quando a pressão parcial do gás é maior em uma área do que em outra, vai haver a difusão efetiva da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Entretanto, algumas moléculas elas se agitam de forma aleatória da área de baixa pressão para a área de alta pressão. Portanto, a difusão efetiva do gás da área de alta pressão para a área de baixa pressão vai ser igual ao número de moléculas que se move nessa direção menos o número de moléculas que se move na direção oposta, que é proporcional, então, à diferença da pressão parcial do gás entre as duas áreas. E além da diferença de pressão, diversos outros fatores afetam a difusão gasosa em líquido, como, por exemplo, a solubilidade do gás no líquido. Quanto maior a solubilidade do gás, maior o número de moléculas disponíveis para se difundir em determinada diferença de pressão. Outro fator que também influencia consiste na área de corte transversal do líquido. Então, quanto maior a área de corte transversal da via de difusão, maior vai ser o número total de moléculas que se difundem. Outro fator também envolvido consiste na distância pela qual o gás precisa se difundir, Então, quanto maior a distância necessária para as moléculas se difundirem, mais tempo levará para que elas se difundam por todo esse caminho, por toda essa distância. E também o peso molecular do gás está envolvido, certo? E a temperatura do líquido. E por fim, quanto maior a velocidade do movimento cinético dessas moléculas, que é inversamente proporcional à raiz quadrada do peso molecular, maior a difusão do gás. Outro fator que é bastante relevante é que os gases de importância respiratória, eles são todos muito solúveis nos lipídios e, em consequência, eles são altamente solúveis nas membranas celulares. Então, a principal limitação do movimento dos gases nos tecidos é a intensidade com que esses gases conseguem se difundir pela água tecidual, em vez de ir através dessas membranas celulares. Então, a difusão dos gases pelos tecidos, incluindo a membrana respiratória, é quase igual à difusão dos gases na água. Falando agora a respeito da composição do ar alveolar. O ar alveolar, ele não tem as mesmas concentrações dos gases que o ar atmosférico, e existem várias razões para essas diferenças. A primeira delas é que o ar alveolar, ele é substituído apenas parcialmente pelo ar atmosférico a cada respiração. A segunda razão é que o oxigênio, ele é constantemente absorvido pelo sangue pulmonar do ar alveolar. A terceira razão é que o gás carbônico ele se difunde constantemente do ar pulmonar para os alvéolos. E por fim, a última razão é que o ar atmosférico seco que entra nas vias respiratórias, ele é umidificado antes de atingir os alvéolos. E algo que é importante ressaltar aqui é a importância da substituição lenta do ar alveolar. E ela é de particular importância para evitar mudanças repentinas nas concentrações de gases no sangue.
Isso torna, então, o mecanismo do controle respiratório muito mais estável do que seria de outra forma e também ajuda a evitar aumentos e quedas excessivas na oxigenação tecidual, na concentração tecidual de gás carbônico e também do pH tecidual e quando a respiração é interrompida temporariamente. Nessa imagem, a gente pode observar que no primeiro alvéolo da figura, uma quantidade excessiva de gás está presente nos alvéolos, mas observe que, mesmo ao final de 16 respirações, o excesso de gás ele ainda não foi totalmente renovado dos alvéolos. Em relação à concentração de oxigênio e à pressão parcial nos alvéolos, nós sabemos que o oxigênio ele é continuamente absorvido dos alvéolos pelo sangue pulmonar e que novo oxigênio é também de forma contínua respirado pelos alvéolos vindo da atmosfera. E quanto mais rápido o oxigênio for absorvido, menor a sua concentração nos alvéolos e que, por outro lado, quanto mais rápido o oxigênio é respirado pelos alvéolos, né, vindo da atmosfera, maior fica a sua concentração. Portanto, a concentração de oxigênio nos alvéolos e também a sua pressão parcial são controlados pela intensidade de absorção de oxigênio pelo sangue e pela intensidade de entrada de novo oxigênio nos pulmões pelo processo ventilatório. E o processo ventilatório, né, na verdade a ventilação alveolar, é demonstrado no gráfico ao lado. Agora, falando sobre a concentração de dióxido de carbono e a pressão parcial nos alvéolos. O dióxido de carbono, né, também é continuamente formado no corpo e então transportado no sangue para os alvéolos e de modo contínuo ele é removido dos alvéolos pela ventilação. E dois fatos, né, ficam bastante evidentes na figura. O primeiro deles é que a pressão de CO2 alveolar ela eleva diretamente na proporção de excreção do gás carbônico, como representado pelo aumento ali de 4 vezes da curva. E em segundo lugar, a pressão de CO2 alveolar, ela diminui na proporção inversa da ventilação alveolar. Então, as concentrações, né, e as pressões parciais, tanto de oxigênio quanto de gás carbônico, nos alvéolos são determinadas pelas intensidades de absorção ou excreção dos dois gases e pelo valor da ventilação alveolar. E a composição geral, né, do ar expirado, ela vai ser determinada pela quantidade de ar expirado do espaço morto e também pela quantidade de ar alveolar. Agora sim, eu vou falar com vocês sobre a difusão dos gases através da membrana respiratória. Primeiro é necessário que a gente saiba que a unidade respiratória, ela é composta pelo bronquíolo respiratório, pelos ductos alveolares, átrios e alvéolos. A troca gasosa, então, entre o ar alveolar e o sangue pulmonar ocorre através das membranas de todas as porções terminais dos pulmões, e não apenas nos alvéolos. E todas essas membranas, elas são conhecidas coletivamente como membrana respiratória, também chamada de membrana pulmonar. Existem fatores que afetam a intensidade da difusão gasosa através da membrana respiratória. E os fatores que determinam, então, a rapidez com que o gás atravessa a membrana são a espessura da membrana respiratória, que ocasionalmente aumenta, por exemplo, em decorrência de líquido de edema no espaço intersticial da membrana e nos alvéolos, e desse modo, os gases respiratórios, eles precisam se difundir não só através da membrana, mas também através desse líquido. Outro fator que também influencia a velocidade de difusão dos gases é a área da superfície da membrana respiratória, que pode estar reduzida em algumas condições patológicas, como no enfisema. Também, né, o coeficiente de difusão da transferência de cada gás através da membrana respiratória, que depende da solubilidade do gás na membrana e também inversamente da raiz quadrada do peso molecular do gás. Outro fator também é a diferença de pressão através da membrana respiratória, que é a diferença entre a pressão parcial do gás nos alvéolos e a pressão parcial do gás no sangue dos capilares pulmonares. Além disso, né, a capacidade da membrana respiratória de trocar um gás entre os alvéolos e o sangue pulmonar, ela é expressa em termos quantitativos pela capacidade de difusão da membrana respiratória,
que vai ser definida como volume de gás que se difundirá através da membrana a cada minuto para a diferença de pressão parcial de 1 milímetro de mercúrio. Transporte de oxigênio. O oxigênio ele é transportado pelo sangue em duas formas, oxigênio dissolvido e oxigênio ligado à hemoglobina. A forma dissolvida ela pode ser medida clinicamente com a pressão arterial de oxigênio em uma amostra de gás de sangue arterial. E apenas pequena porcentagem de oxigênio do sangue está na sua forma dissolvida. Então, sua contribuição para o transporte do oxigênio sob condições normais é quase desprezível. Mas o oxigênio dissolvido, ele pode passar a ser um fator importante na hipoxemia grave. A ligação do oxigênio à hemoglobina, formando a oxihemoglobina, no interior dos glóbulos vermelhos, das hemácias, é o principal mecanismo de transporte do oxigênio. E a hemoglobina que não está ligada ao oxigênio é chamada de desoxihemoglobina ou hemoglobina reduzida. A título de curiosidade, a capacidade do sangue de transportar o oxigênio aumenta cerca de 65 vezes em virtude da capacidade do oxigênio de se ligar à hemoglobina. Então, falando um pouco mais sobre a hemoglobina em si. Ela é a principal molécula transportadora de oxigênio e a molécula de hemoglobina ela é uma proteína com dois componentes principais, 4 grupos M não proteicos, cada grupo contendo então o ferro na forma reduzida, que é o sítio de ligação do oxigênio, e a parte globínica, que consiste em 4 cadeias polipeptídicas. Os adultos, eles possuem 2 cadeias de alfa-globina e 2 cadeias de beta-globina, enquanto que as crianças com menos de 1 ano, possuem a hemoglobina fetal, que consiste em 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama. A molécula de oxigênio, então, se combina frouxamente e de maneira reversível com a porção M da hemoglobina. E quando a pressão de oxigênio é alta, como nos capilares pulmonares, o oxigênio ele se liga à hemoglobina. Mas quando a pressão de oxigênio é baixa, como no caso dos capilares teciduais, o oxigênio é liberado da hemoglobina. E essa, então, é a base de quase todo o transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos. Aqui nós temos representada a curva de dissociação da oxihemoglobina. Nos alvéolos, a maior parte do oxigênio do plasma se difunde rapidamente para as hemácias e se liga quimicamente à hemoglobina. Esse processo é reversível, de forma que a hemoglobina ela libera ou entrega o seu oxigênio para o tecido. E a curva de dissociação da oxihemoglobina ilustra, então, a relação entre a pressão de oxigênio no sangue e o número de moléculas de oxigênio ligadas à hemoglobina. Essa forma em S, da curva, demonstra a dependência da saturação da hemoglobina em relação à pressão de oxigênio, principalmente quando as pressões parciais são inferiores a 60 milímetros de mercúrio. E embora a hemoglobina seja necessária para o transporte de oxigênio aos tecidos, ela desempenha uma outra função também essencial à vida, que é a sua função como um sistema tampão de oxigênio tecidual. Ou seja, a hemoglobina no sangue ela é basicamente responsável por estabilizar a pressão de oxigênio nos tecidos. Agora, os fatores fisiológicos que deslocam a curva de dissociação da oxihemoglobina. Um deles consiste nas alterações do pH do sangue, certo? E o aumento, então, da produção de gás carbônico pelo tecido e da liberação desse gás para o sangue vai levar à formação de íons hidrogênio, íons H+, e à diminuição, então, do pH. E, como consequência, a curva de dissociação se desloca para a direita. Esse deslocamento, de certa forma, é benéfico porque auxilia o oxigênio a se liberar da hemoglobina para, em seguida, poder se difundir nos tecidos. E o deslocamento para a direita resulta, então, da diminuição do pH e do efeito direto do gás carbônico sobre a hemoglobina. Esse efeito, então, do gás carbônico sobre a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é conhecido como o efeito Bohr. Eu vou falar melhor sobre ele, mas é um efeito que aumenta, então, a captação do oxigênio nos pulmões e a liberação desse gás para os tecidos.
E de modo inverso, à medida que o sangue passa pelos pulmões, o gás carbônico é expirado. Como consequência, então, ocorre o aumento do pH e produz o deslocamento da curva de dissociação da oxihemoglobina para a esquerda. Outro fator consiste na elevação da temperatura corporal, que é observada durante os exercícios físicos, por exemplo, e desloca a curva de dissociação da oxihemoglobina para a direita, permitindo então que mais oxigênio seja liberado para os tecidos onde ele é necessário em razão do aumento da demanda. O BPG, né, que é o bifosfoglicerato, normal no sangue, mantém a curva de dissociação da oxihemoglobina ligeiramente inclinada para a direita o tempo todo. E em condições de hipóxia, né, que duram mais do que poucas horas, a quantidade de BPG no sangue aumenta, deslocando a curva de dissociação da oxihemoglobina ainda mais para a direita. Então, né, só retomando, o BPG ele é uma substância encontrada nas hemácias e é responsável por reduzir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, certo? Com a finalidade de facilitar, então, a liberação do oxigênio para os tecidos. Agora falando de forma mais específica sobre o efeito Bohr, que é uma propriedade da hemoglobina que auxilia na liberação de oxigênio nos tecidos. Então, quando a hemoglobina se liga ao oxigênio, ela libera prótons H+, e quando ela se desliga do oxigênio, ela incorpora esses prótons. Então, se a hemoglobina é colocada em um meio de baixo pH, ela diminui a sua afinidade pelo oxigênio e cede o oxigênio com mais facilidade para o meio. E quando ela é colocada em um meio, né, com um pH mais elevado, ou seja, um meio básico, ela aumenta a sua afinidade pelo oxigênio. O efeito Haldane consiste em uma outra propriedade da hemoglobina que auxilia na liberação de gás carbônico nos pulmões. Então, quando a hemoglobina se liga ao oxigênio, a sua afinidade pelo gás carbônico é diminuída, e quando ela está desoxigenada, a sua afinidade pelo gás carbônico aumenta. Assim, num meio de maior pressão de gás carbônico, a afinidade pelo oxigênio, diminui, e em meio de menor pressão de gás carbônico, a afinidade pelo oxigênio aumenta. Então, o efeito Bohr ele se refere à diminuição da afinidade do oxigênio, da hemoglobina, e em resposta à diminuição do pH sanguíneo, que é resultado do aumento da concentração de gás carbônico no sangue. Em contraste, o efeito Haldane se refere à diminuição da afinidade da hemoglobina pelo gás carbônico em resposta ao aumento do pH sanguíneo, resultante, então, do aumento da concentração de oxigênio no sangue. O transporte de dióxido de carbono. A capacidade, então, de armazenamento do dióxido de carbono ou do gás carbônico do corpo é maior que a capacidade de armazenamento do oxigênio. Por isso, a pressão parcial do oxigênio é muito mais sensível a mudanças na ventilação do que a pressão parcial do gás carbônico. Enquanto a pressão parcial de oxigênio depende de vários fatores além da ventilação alveolar, a pressão parcial de gás carbônico depende somente da ventilação alveolar e da produção do próprio gás carbônico. O gás carbônico alveolar e arterial, eles são iguais e o mesmo não é verdade para o oxigênio alveolar e arterial. No sangue, então, o gás carbônico ele é transportado nas hemácias, principalmente como bicarbonato, mas também como gás carbônico dissolvido e como compostos carbamínicos. E assim que o gás carbônico se difunde através do tecido e penetra no plasma, ele se dissolve rapidamente. A reação do gás carbônico, então, com a água, dando origem ao ácido carbônico, é a principal via para a formação de bicarbonato nos glóbulos vermelhos. Normalmente, essa reação ela é lenta, porém, existe a presença da enzima anidrase carbônica nos glóbulos vermelhos, o que faz com que essa reação ocorra de forma mais rápida. O bicarbonato, então, ele se difunde para fora dos glóbulos vermelhos em troca de íons cloreto. E essa reação química, ela é reversível e pode se deslocar para a direita, formando mais bicarbonato
quando tem uma quantidade maior de gás carbônico, né, proveniente dos tecidos, ou pode se deslocar para a esquerda à medida que o gás carbônico é exalado nos pulmões, reduzindo então a quantidade de bicarbonato. O próton H+, então livre, ele se liga à hemoglobina do glóbulo vermelho, sendo essa forma então rapidamente tamponada. E o tamponamento do íon H+, ele é fundamental para manter a reação no sentido da síntese do bicarbonato. E aí, níveis elevados de H+, né, ou seja, um pH baixo, desloca essa reação para a esquerda. Ainda em relação ao transporte de dióxido de carbono, e agora falando sobre a regulação da concentração dos íons H+, e equilíbrio ácido-básico, nós podemos concluir aqui que no sistema respiratório, a conversão de gás carbônico a bicarbonato consiste em um mecanismo importante para o tamponamento e para a regulação da concentração de íons H+, ou seja, para a regulação do pH. E à medida, então, que a pressão parcial de CO2 nos alvéolos varia, altera também a concentração de bicarbonato e de ácido carbônico, bem como a pressão parcial de gás carbônico. A equação de Henderson-Hasselbalch, que está aqui disposta, ela é utilizada para calcular como que essas alterações de gás carbônico e do bicarbonato afetam o pH. Para finalizar, eu trouxe a curva de dissociação do gás carbônico, que, ao contrário da curva de dissociação do oxigênio, né, ela é linear e diretamente relacionada à pressão de gás carbônico. Embora o oxigênio e o gás carbônico se liguem à hemoglobina em sítios diferentes, a hemoglobina desoxigenada ela tem uma afinidade maior pelo gás carbônico do que a hemoglobina oxigenada. Assim, o sangue desoxigenado, né, o sangue venoso, ele capta espontaneamente e transporta mais gás carbônico do que o sangue oxigenado, que é o sangue arterial. Obrigada pela atenção de vocês, espero que seja uma aula proveitosa.